Olá, tudo bem? Estamos começando nosso segundo episódio do programa que orienta você. Hoje a nossa questão norteadora é o que orienta você quando o trabalho é tema da psicoterapia, com a nossa convidada aqui, Amanda Simões. Amanda, muito obrigado por participar aqui desse episódio do nosso programa, dessa entrevista. Queria começar aqui com você contando brevemente, né, sobre ti, onde e como você atua com temas relacionados aos nossos interesses aqui, que é o mundo do trabalho, a atuação em psicologia, né? E a partir disso a gente vai conversando sobre o nosso tema. Bom, oi Edgar, tudo bem? É, também agradeço o convite, estou muito honrada de estar aqui como colega de profissão, né? Não só como aluna, né? E também agradeço a participação de quem está em casa assistindo a gente. Bom, como você disse, meu nome é Amanda, eu sou psicóloga de formação, eu tenho especialização em psicologia clínica e hoje, atualmente, eu estou cursando a pós-graduação em psicanálise e análise do contemporâneo. E eu também fiz a capacitação, né, em orientação profissional de carreira com você aí pelo Ori. Aí eu vou contar um pouquinho da minha trajetória clínica, porque dá um contexto geral. No início da clínica na que eu montei, eu conciliava essas duas funções. Então, eu atuava tanto como orientadora, tanto como psicanalista. Mas com o tempo, com a experiência dos atendimentos, eu fui percebendo que as funções elas são bem diferentes, principalmente quando a gente pensa na postura, né? Então, na orientação, tanto na orientação como na psicanálise, o sujeito ele está ali para construir o seu próprio caminho, né? Para se narrar, né? Através do discurso. Mas o orientador ele tem uma postura mais ativa, mais presente, mais diretiva, enquanto que o psicanalista, né, ele tem uma postura de mais silêncio, não tem nada de direção, não tem essa postura diretiva, e a gente trabalha com o inconsciente, que é um outro aspecto aí do sujeito que não tem muito a ver com a orientação. Então, quando eu experienciei, né, esse embate mesmo, é como se eu não conseguisse me dividir em duas, né? Não necessariamente eu precisaria fazer essa cisão, mas eu preferi escolher a parte da psicanálise, mas eu levo comigo, né? Todo o conhecimento que a gente desenvolveu ali no curso de capacitação são conhecimentos que ampliam a minha escuta e me ajudam a pensar o trabalho, o lugar do trabalho ali junto com o meu paciente. Então, foi esse meu caminho. Perfeito. Um pouco da trajetória que a Amanda compartilha aqui, né, para quem está nos assistindo. A Amanda foi minha aluna na graduação em Piracicaba, também fez curso de formação aqui na Orienta, e alguém que está nesse percurso hoje no espaço da clínica, né, exclusivamente, não atuando com orientação profissional de carreira, e exatamente esse ponto de referência que me interessa nessa entrevista, Amanda, é que como você, como psicóloga, atuando nesse espaço da clínica, no espaço da psicanálise, acaba interfaceando, né, com o tema trabalho, não como orientadora, sabendo como a gente atua, mas nesse espaço de psicóloga clínica, de psicanalista. Então, nossa questão aqui, que sempre é o disparar aqui da nossa conversa, é o que orienta você quando, então, o tema trabalho chega na psicoterapia. Bom, como eu falei anteriormente, eu direciono a minha postura, a minha fala, a minha escuta, através da psicanálise dentro da clínica. Mas quando o tema de trabalho surge ali com o paciente, e ele aparece muito, se não todos os dias, né, eu procuro escutar qual que é o lugar que o trabalho ocupa na vida psíquica daquele sujeito e a relação que ele estabelece com o trabalho. Então, se o trabalho é um espaço de criação, o Winnicott traz bastante isso para ele. O trabalho ele é um espaço de um brincar, né? De um brincar infantil que foi agora está presente na vida adulta. Então, se é um espaço de criação, ou se é um espaço de sobrevivência, ou até de adoecimento, como venho vendo de uns tempos para cá, que está muito presente mesmo na clínica, pelo menos no meu recorte clínico. Aí eu busco, né, os livros de Freud, eu busco os livros de Winnicott, artigos, às vezes quando chegam demandas específicas, como burnout,
sofrimentos ligados mais ao trabalho, eu busco bastante artigo. E atualmente eu estou aprendendo muito com a minha pós-graduação, né, em psicanálise e análise do contemporâneo. Aliás, um dos motivos que eu fui procurar essa pós-graduação foi justamente por sentir falta de pensar um pouco mais o trabalho na perspectiva psicanalítica, mas contemporânea. Então está sendo bem legal esse encontro. E, como eu falei, além disso, a capacitação, né, da orientação está sempre comigo. E eu lembro muito daquele paradigma que a gente tem, que é o life design, né? E, em certa medida, ele e a psicanálise, eles convergem. E divergem em muitos pontos, mas convergem principalmente no ponto de como eles entendem o sujeito. Ambos trabalham com a narrativa, com a fala, e como o sujeito se vê, né, falando sobre ele, falando sobre as relações, mas os dois, eles convergem nessa parte de ver que a subjetividade, ela é maior e mais importante do que as demandas sociais. Então, por aí, eu consigo trazer bastante conceitos, fundamentos do life design. Isso me ajuda bastante nos atendimentos. Então, é isso, assim, acabo tendo a psicanálise como principal norteador da minha escuta, né, da minha intervenção, mas a orientação, de alguma forma, está sempre presente. Perfeito, legal você falar dessas pontes. Tá no primeiro programa entrevistando o Victor, que também atua dos dois lados ali, né? Ele atua como psicanalista, atua com orientação profissional de carreira aqui na Orienta conosco. Falava dessas diferenças, mas possibilidades, né, de pontes, de contato. E a gente trabalhar sobre a perspectiva do life design é exatamente emergir esse espaço de narrativa e emergir essa relação com a vida do sujeito, né, como um todo. Então, integrar a discussão sobre uma escolha, uma tomada de decisão sobre trabalho, sobre carreira, a outros papéis, a outras demandas dessa vida, né? Eu achei interessante que durante sua resposta você falou que aparece com bastante frequência o trabalho na clínica, né? É algo que, às vezes, interfaceando com outros profissionais da psicologia, especialmente alunos em formação de psicologia, eu sempre comento que você precisa entender de trabalho para atuar na clínica, porque considero quase inevitável que o sujeito traga trabalho na sua discussão terapêutica, né? Então, conta um pouco mais, assim, né, essa frequência, né? O quanto realmente o trabalho aparece nesse discurso do seu cliente. É comum, né, super comum que os pacientes eles cheguem falando do trabalho, cheguem falando dos dias que se passaram desde o último encontro, e a partir então dessa fala, né, desse ambiente que é o trabalho, eles conseguem dissertar ali sobre eles mesmos, discursar sobre eles, a maneira como eles se relacionam com as pessoas, os sentimentos, né, que estão tendo. Então, bom, o trabalho ocupa grande parte do nosso dia, né, grande parte da nossa semana. Então, não vejo nada fora aqui, neopatológico, alguma coisa assim. Porque o trabalho, ele influencia, né, as nossas escolhas, comportamentos, sentimentos, o humor, né, muito humor. Então, como não falar de trabalho na hora que você está ali, né, junto com o seu analista, com o seu psicólogo? Eu mesma faço análise já há um bom tempo, e o trabalho também é sempre pauta ali, e acaba que direcionando para outros assuntos. É bem legal, assim. E o que eu também observo, pelo menos no meu recorte clínico, é que algumas pessoas elas não conseguem falar sobre elas sem ser através do trabalho, sem ser o lugar que elas ocupam, a empresa que elas estão. E então elas usam o trabalho como um eixo norteador ali da identidade deles. Isso levanta uma questão na hora que eu vou atendendo, assim, e na área da saúde mental como um todo, eu acredito, que é o quanto a identidade de cada um de nós, ela está cristalizada pela relação que a gente tem com o trabalho, de como a gente vive o trabalho. Isso fica um pouco problemático quando a pessoa não consegue falar de si sem ser através do trabalho, que aquela série Ruptura, eu acho que traz bem isso, né? Essa separação, essa cisão, né? Para o Winnicott, por exemplo, ele falaria que essa pessoa ela não tem uma continuidade de ser. Ela não se apresenta nesses espaços de uma forma espontânea. Ela tem uma ruptura, ela tem talvez duas personas ali, dois falsos selfies, né, que a gente chama, e eles não se conversam. Então, a pessoa, ela é cindida por excelência, e essa cisão ali a gente trabalha muito na clínica, porque
Tem paciente que não consegue sentir e pensar. Ou ele pensa ou ele sente. Então, a gente tem as intervenções aí para fazer essa comunicação, né? E isso se aparece muito através do trabalho, fica bem explícito, assim. Então, essa pergunta que eu me faço e que ela está sempre presente ali nos atendimentos, acho que convoca a gente a pensar no peso que o trabalho tem na nossa vida, né? E daí sim os riscos que ele passa a ter quando ele é o único eixo norteador de quem a gente entende que a gente é e de como a gente fala sobre a gente mesmo, né? É aí que eu vejo assim a parte, vamos dizer, patológica, né? Não só, óbvio, trazendo, culpabilizando o indivíduo, não, de maneira nenhuma, tanto que o Winnicott, ele é conhecido, né, na psicanálise, bem debatido aí, porque ele olha para o ambiente. Então, quando eu estou ali com o meu paciente, ele fala do trabalho, eu também estou olhando para o ambiente. Eu também estou olhando como a empresa trata aquela pessoa, quais os valores, né, a cultura, o clima que está ali. Então, não é culpabilizando o sujeito, porque aquilo que a gente é por dentro está sempre em relação para o externo. Então, é sempre uma comunicação, é uma responsabilização. E aqui na orientação profissional de carreira, de maneira similar, a gente tenta trazer isso à tona para o sujeito, né? De quanto ele, a sua identidade tem o trabalho, muitas vezes pelo tempo que ele toma na nossa vida, centralizador, né, e determinante, mas que ele tem uma vida, né, que ele tem diferentes outros papéis e é muito legal a indicação da Ruptura, né, uma série da Apple, para quem não conhece, super premiada. Tava maratonando a segunda temporada, inclusive, tempos atrás. Então, só para quem não conhece, o sujeito, quando ele vai trabalhar, ele se desliga, né? Não se lembra de nada sobre o que ele é lá fora da organização, da empresa, né? Sua identidade, seus interesses, sua família, suas relações. E a série vai problematizando exatamente o quanto essa ruptura seria, inclusive, também adoecedora, né? Geradora de Faz muito, com certeza. conflitos, demais. No dia a dia não dá pra gente fazer isso, né? Senão apaga ali né, a sua identidade quando você vai trabalhar e nem volta para casa sem carregar ali os elementos do trabalho, né? Então, essa integração vida-trabalho é muito importante. Nesse sentido, eu queria saber assim, como você percebe que a relação do trabalho, do sujeito, acaba gerando, então, impacto nas outras demandas de vida, né? Como trabalho, porque assim, pode ser que ele chegue na clínica para você, né, com uma queixa sobre o trabalho, mas imagino que muitas vezes não é sobre o trabalho, mas o trabalho está impactando essa outra queixa, sei lá, uma questão de uma relação matrimonial, de uma questão de paternidade e maternidade, de um adoecimento psicológico ou sofrimento qualquer, e aí não tinha trabalho na queixa e de repente o trabalho chega. Aliás, alguns pacientes que estão até hoje comigo vieram da orientação. Eu nem cheguei a terminar o processo de orientação, porque eu falei assim, ó, não, peraí, isso daqui é demanda de psicoterapia, não é de orientação. Perfeito. Você topa, então, né, a gente parar a orientação e partir para a psicoterapia? Então, é muito mais fácil para a pessoa chegar no consultório falando sobre o trabalho. Talvez seja uma porta de entrada mesmo, em vez de para a clínica. Pelo menos a orientação foi isso para mim. Mas algo que eu observo também, né, na relação ali, é que dependendo da geração que aquele paciente pertence, a relação com o trabalho muda. E os sintomas também mudam, de alguma forma. Então, se eu for pensar nos meus pacientes que estão ali na geração boomer, eles colocam o trabalho como centro da identidade, como centro da vida. Tem uma colagem muito forte entre o que eu sou e o que eu faço, que é o que a ruptura também mostra, né? O que eu sou e o que eu faço enquanto no trabalho. Já os meus pacientes que estão na geração milênio, e é a maioria, né? São a maioria, eles questionam a importância do trabalho, mas o dilema que também está mais presente é como equilibrar, então, o desejo de ter uma carreira significativa, mas uma vida que vale a pena, né? Que tenha sentido para eles. Como se eles estivessem numa corda bamba, assim, tentando conciliar, talvez, essas ambivalências, né? Que não precisariam ser ambivalências, mas no mundo socioeconômico que a gente vive hoje, a gente sabe que não se, é muito difícil se permitir existir dentro do trabalho sem pensar na sobrevivência.
né? Uhum. E a geração Z, que são poucos, mas estão ali comigo, é uma geração que me surpreende bastante, porque são pacientes que já chegam com uma ideia totalmente diferente do que o trabalho é para eles. Então, para eles, o trabalho é só mais um papel social que eles vão exercer. Faz parte da vida, né? Mas não define quem eles são. Então, parece que ele já tem internalizado essa ideia de que o que eu faço não é o que eu sou, ou não precisa ser, pelo menos. Interessante. E dentro, assim, dessa perspectiva, eu penso que essa parte geracional, ela atravessa diretamente a vida psíquica do sujeito, né? Porque a maneira como a gente vive o trabalho, o lugar que a gente coloca ele, vai atravessar diretamente a nossa autoestima, o nosso autoconceito, as nossas relações, a roupa que a gente veste, o jeito que a gente fala, o corpo. Acho que também tem essa dimensão do corpo que às vezes as pessoas esquecem, né? Mas por Isso. exemplo, eu que trabalho o dia todo sentada, tenho consequências no corpo que alguém que trabalha de lá para cá, se movimentando, não tem, né? E vice-versa. Sim. Então, vejo muita relação, sim. E outro ponto que é importante destacar aqui, eu acredito que é que a gente está falando de pessoas que podem questionar o trabalho, né? O sentido do trabalho, porque a maior parte da população hoje, seja no Brasil, seja no mundo, se elas tensionarem esse o que eu faço e o que eu sou, pode ser que aquele sujeito se desmantele, né? Se fragmente, porque o trabalho ele está nesse lugar de sobrevivência. Então, como é que eu vou questionar aquilo que me mantém vivo? Como é que eu vou poder fazer, Sim. talvez, essa transição, né? Esses questionamentos? Então, é muito importante a gente marcar essa parte socioeconômica mesmo. Uhum. Não, e até é importante pensar que dentro dessa não liberdade, né, de escolhas relacionadas ao trabalho, de às vezes esse trabalho não ser o lugar onde encontre prazer, sentido, significado, o espaço da clínica é exatamente um espaço de enfrentamento, né? Do ponto de vista de sanidade mental, de recurso para poder lidar com essa vida que tem dentro dela uma relação ruim com o trabalho, né? E aí esse espaço vai estar ali no espaço da clínica, né? Não necessariamente, inclusive, no espaço da orientação profissional e de carreira, né? E aí, ainda retomando a questão da ruptura, que você colocou aí também nessa nova resposta, é de também não há ruptura quando você sai de casa e vai para o trabalho, né? Quando esse trabalho te permite expressar quem você é. E aí, quando você tem um trabalho que não te permite expressar, não há esse espaço de segurança psicológica para ser quem você é, ele é um espaço de sofrimento que vai acabar sendo carregado lá para a clínica, né? E a Amanda, sabe que é uma Daí preocupação que. vem muito sentimento Pode de falar. vazio, né? Pelo menos é isso que eu percebo. Vem Isso, muito sentimento de exato. vazio. Exato. Uma preocupação que tenho, assim, olhando para a formação, né, como professor que também atua em formação de profissionais da psicologia, tanto na graduação quanto na pós, é de como é que esse profissional que está na clínica, independente da abordagem, né, não necessariamente da psicanálise, vai lidar com essa demanda do trabalho quando chega, né? Às vezes eu brinco assim, se pergunta até do tataravô do sujeito ali, de várias outras facetas da vida e o trabalho fica, por vezes, deixado de lado, né? Ou eu conheço profissionais que ficam até assustados quando chega um trabalho, inclusive quando vem um encaminhamento para orientação, é do tipo, ó, ele está lá reclamando do trabalho, então eu não vou lidar com esse trabalho, não sei lidar com o trabalho, então mando para o orientador. E não faz essa integração, como você descreveu, né? Que quando você consegue trabalhar dentro do seu contexto. Mas você está num espaço privilegiado, eu diria, de formação, de alguém que também se interessou por trabalho, por carreira, pela contemporaneidade, inclusive na sua formação de pós-graduação. Uhum. Que dificuldades que você vê olhando não para você, mas olhando para o grupo, né, de profissionais de psicologia em formação e atuantes que você conhece, na formação, para atuar na clínica quando chega o tema trabalho. Bom, eu acredito que a principal dificuldade que eu tenho ali, eu vou falar da minha vivência, né? E acredito que também se expande para os outros profissionais, é a velocidade e a complexidade do mundo que a gente está. Então, pesquisas feitas, sei lá, 10, 15 anos atrás, elas já não dão conta mais de representar as novas dinâmicas, né, do adoecimento em si. Nem para a relação de trabalho também. Sim. Então,
se eu pegar o recorte da psicanálise, o mundo que tínhamos, né, na época do Freud não é o mesmo de hoje, né? A época ali que ele construiu a teoria psicanalítica. Sim. Lógico que, assim, a base do funcionamento psíquico, formação de laço social, a dinâmica pulsional, que são a base ali da psicanálise, elas permanecem, elas são essenciais para o andamento da clínica, né? Mas se a gente se mantiver só nesse passado, a gente corre o risco de produzir uma escuta desatualizada e, por vezes, violenta com aquele sujeito que está, né, inviabilizando ou desvalorizando o que ele traz, o que ele é. Então, é muito perigoso quando a gente não se atualiza dentro da teoria. Isso. Uhum. Então, assim, e é por isso também que eu busquei, né, a pós. Eu quero estar atualizada sem perder a profundidade da teoria psicanalítica. Então, eu acredito que a velocidade e a complexidade com que o mundo gira, né, faz com que as teorias elas precisem, de alguma forma, acompanhar. Apesar que a psicanálise ela tem aquela característica marcante, né, de subversão, de não corresponder à demanda social, socioeconômica, lutar, às vezes, contra, né, o sistema socioeconômico que a gente está, Uhum. mas a gente precisa, sim, acompanhar as mudanças, porque senão a gente congela no tempo e não consegue fazer mais nada da pessoa que está ali no nosso. E aí eu fico imaginando esse profissional da clínica fora do ambiente, por exemplo, organizacional, né, do mundo das empresas, quanto ele pode estar descolado de uma realidade de como as coisas funcionam, né? Uhum. Então, e às vezes direcionar de forma perigosa, como bem você colocou, assim, acho interessante. E é claro que esse profissional vai ter que então identificar, assim, o quanto ele vai integrar esse sofrimento do trabalho para algo que é uma demanda clínica e quando de fato vai acontecer de chegar no ponto onde esse profissional, cliente, lá, paciente, precisa tomar uma decisão sobre sua carreira ou escolher uma profissão, no caso de um adolescente, e não é o enquadre dele, ele não tem lá as ferramentas para isso, mas está percebendo que isso está impactando em outras demandas de vida, e ele precisa encaminhar, né? Você até comentou que quando você atuava ainda com orientação, clientes viraram clientes da clínica, mas me conta um pouquinho como é que faz para você perceber que precisa encaminhar esse cliente da clínica para um profissional de OPC. Recentemente eu até encaminhei esse. Então, eu tenho esse olhar, né, e penso que o cuidado multiprofissional ele é necessário quando o paciente precisa de algo que a psicanálise ela não oferece. Então, uma postura mais diretiva, mais ativa, como eu te falei lá no começo, né, voltada especificamente para a demanda de trabalho. Então, eu caminho aquele paciente que está comigo quando eu sei que ele precisa de uma outra pessoa para estruturar as escolhas, transições, caminhos. E é um espaço diferente da terapia que ajuda a construir um autoconhecimento também, que é diferente. E essa palavra autoconhecimento ela é muito banida da psicanálise, né? Existe um certo ranço, né, com essa palavra, mas é um autoconhecimento diferente aí dentro da orientação e uma pessoa que vai ajudar aquele paciente a montar estratégias, planejamentos, coisa que não é tão concreta na psicanálise, né? Então, esse encaminhamento, ele ajuda na ampliação dos cuidados que a gente oferece. Então, é muito importante a gente ter um profissional de confiança a quem encaminhar o paciente, porque é necessário esse cuidado multiprofissional mesmo. A gente não dá conta de tudo, imagina, nunca, né? Esse lugar de onipotência a gente não ocupa. Então, eu encaminho sim, com toda certeza. É assim como aqui, quando na orientação profissional de carreira vem a demanda, né? A gente precisa, que é da clínica, por mais que eu precise integrar nas discussões de carreira e escolha, mas o cuidar daquilo vai ser em outro espaço, né? Com uma outra diretriz, com um outro tipo de condição. Então, acho super importante esse caminho também de perceber essa não potência de dar conta de tudo, essa Então, não onipotência para encaminhar, né, para um profissional especialista, né? Amanda, nosso programa está construído dessa forma de ser um bate-papo rápido, né, para que possa ser acessível também às pessoas nas suas correrias de vida, né, é. nos modelos de como a gente vive hoje de forma digital, né?
Daria para a gente conversar provavelmente mais alguns dias sobre o assunto, mas eu gostaria de te agradecer, né, por estar conosco nesse segundo episódio do nosso programa. Já tivemos outros momentos em outros contextos de troca de figurinhas, sabe que Uhum. admiro muito o seu percurso, a sua atuação, a forma da qual você representa a psicologia. Como você foi minha aluna, o professor sempre fica orgulhoso quando em algum momento participou de alguém que é brilhante depois na sua carreira. Então, com muito orgulho, tive você aqui conversando hoje e compartilhando isso para mais pessoas, para que as pessoas possam também te conhecer, conhecer a sua perspectiva de atuação. Quer dar um recado final, sim, antes da gente fechar? Eu quero agradecer muito, né, por essa visão e por essas palavras que dá mais força para a gente continuar na clínica, dá mais força para a gente investir na gente mesmo, né? Quando o outro também investe na gente, a gente investe na gente. Uhum. Então, só agradecer mesmo a oportunidade, a parceria de sempre e a confiança. Muito obrigada mesmo. É uma coisa que eu acredito bastante, busco, né, implementar isso ao máximo nas nossas atuações aqui, é de que a gente sempre cresce juntos, né? Então, ninguém trabalha sozinho, então essa construção coletiva, a troca, ela é fundamental e espero, através dessa nova iniciativa que estamos nesse ano, né, do programa do YouTube, que a gente possa construir ainda com mais gente, né? Então, E para quem estarei está nos presente caso a gente queira conversar sobre outros aspectos. que assim seja. Então, para quem está nos assistindo, muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio. Em breve voltaremos com novos temas de interface, com a orientação profissional de carreira, com os temas de trabalho, escolha profissional e desenvolvimento de carreira. E, Amanda, mais uma vez, até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Até, Edgar. Valeu, gente. Tchau, tchau.